Capítulo 81 Preparativos e arrumação. Veja se você consegue acertar a pedra na cabeça deles, disse Marcos. Que nojo, murmurou Lucy novamente enquanto mirava. A flecha de energia formou uma bela profusão de cores que teria sido surpreendente se Marcos não a tivesse visto tantas vezes antes. Ela disparou com precisão cirúrgica e a flecha atravessou a estalagmite que se formara na cabeça das pessoas que cambaleavam rapidamente. Caiu como uma marionete com os fios cortados, exatamente como Marcos esperava. Senhor, estamos sendo atacados por algum tipo de zumbi gosmento. Lucy conseguiu eliminar atirando na pedra em cima da cabeça dele. Parece que podemos eliminá-los usando meios não letais, disse Marcos pelo rádio. Certo. Reaja se necessário, mas é ainda mais importante que você não deixe essa gosma entrar em contato com você. Pode haver algum tipo de controle mental acontecendo aqui, disse o SR. Boyle. Entendido, disse Marcos enquanto Lucy acertava outro golpe e quebrava a estalagmite em um segundo zumbi de gosma. Restavam 2 e Marcos partiu para o ataque. Com um chute voador, ele empurrou um deles para trás com os 2 pés. Já no chão, girou e derrubou o outro zumbi de gosma. Este soltou um urk. Quando suas pernas cederam e Marcos esmagou a rocha de gosma em sua cabeça. O outro se levantou e Lucy acertou outro alvo em uma estalagmite. Os zumbis de gosma permaneceram deitados, mas começaram a se contorcer fervorosamente, como se estivessem tendo uma convulsão muito leve ou um sono particularmente agitado. Os alvos foram neutralizados, mas estão se debatendo bastante, disse Marcos pelo rádio. Reflexo de esgrima? Perguntou Lucy. Pode ser, disse o SR. Boyle. Temos que prosseguir cientes de que podemos estar causando danos cerebrais ao destruir as rochas. Espero que sejam leves. Cassie e Emily estão se aproximando da sua localização agora. Preciso informar isso à Superliga, disse o SR. Boyle e o rádio ficou em silêncio. Marcos sabia que Cassie estava se aproximando. Ele conseguia ouvir 2 pessoas vindo em sua direção e na de Lucy, e percebeu que Cassie era uma delas pelo som de seus passos. Marcos ficou ao lado de Lucy enquanto as 2 se aproximavam, mas manteve um olho nos zumbis de gosma caídos, por precaução. Os espasmos deles haviam diminuído bastante, mas ainda haviam a cada poucos segundos. Ei, vocês estão bem? Perguntou Cassie, diminuindo o passo e se aproximando, desviando de uma estalactite de gosma pendurada no teto do esgoto. Emily estava com ela. A garota não conseguia se transformar em dragão dentro do esgoto. Ela havia tentado, mas ficou um pouco esmagada demais e detestou a sensação de não conseguir abrir as asas direito. Marcos entendia isso. Ele havia sido tentado a aproveitar o momento para ver se conseguia convencer Emily a tentar criar outras formas, mas não queria revelar o que sabia sobre habilidades de transformação, para não ser ligado a Ob. Assim como ele, Emily era mais fraca em sua forma humana, mas ainda possuía alguns poderes como superforça. Ela provavelmente era a menos poderosa de todos os extra-humanos dos demônios brancos quando só podia usar sua forma humana. Por isso foi colocada ao lado de Cassie. Está tudo bem entre nós, disse Lucy. Nada que não pudéssemos lidar, disse Marcos. Mas cuidado com a gosma dura. É melhor não pisar em nada sem querer. Aqui não era tão ruim. Mas mais adiante as estalagmites e estalactites de gosma se tornavam mais numerosas e maiores. O SR. Boyle nos explicou o que está acontecendo. Ele também disse que devemos verificar se vocês têm algum resíduo de gosma, disse Cassie. Não consigo imaginar que tenhamos alguma conosco, mas entendo, disse Marcos. Emily se aproximou de Lucy e Cassie foi na direção de Marcos. Ela estava perto, mas precisava estar. Abaixa um pouco, disse Cassie para poder vê-lo melhor. Ele se abaixou e ela colocou a mão na nuca dele, puxando para baixo. Cassie estava a centímetros dele enquanto examinava seus cabelos. Ele podia sentir sua respiração quente no rosto. Podia sentir o perfume dela. Ela moveu a cabeça dele de um lado para o outro, observando por completo. Ele não tinha certeza se era ela quem o estava puxando para mais perto do corpo dela, ou se ele estava apenas fazendo isso instintivamente. Tudo certo, disse Emily depois de examinar Lucy. Talvez devêssemos verificar vocês também, só por precaução, disse Marcos. Não é a pior ideia, disse Emily.
A última coisa que eu quero é me transformar numa espécie de gosma esquisita e viver nos esgotos. Marcus começou a examinar Cassie. Ele era mais alto que ela, então era muito mais fácil. Mesmo assim, ele não teve pressa, colocando as mãos nas laterais dos ombros dela e verificando a nuca e as orelhas. Ele a examinou por completo e, em seguida, moveu as mãos para cima para apalpar o topo da cabeça dela. Ele passou as mãos pelos cabelos tingidos de Cassie e deixou seus dedos roçarem suavemente seu couro cabeludo. Ela soltou um suspiro silencioso de prazer enquanto as mãos dele deslizavam por sua cabeça. Marcus também soltou um suspiro, repentinamente consciente da tensão e das duas pessoas ao lado deles. Seus sentidos estavam à flor da pele e agora ele não tinha certeza se Cassie havia falado tão alto quanto pensara. Para ele, ela parecia ter falado muito alto, mas ele também não estava em condições de avaliar isso com precisão. Talvez eles nem a tivessem ouvido. Ele olhou para Lucy, que estava terminando de examinar Emily, então parou e deu um passo para trás, afastando-se de Cassie. Ela o encarou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar, enquanto ele dizia: "Para mim parece tudo bem." "Sim, por aqui também", disse Lucy. "Muito bem, e agora?" perguntou Emily. "A Sr. Boyle?" perguntou Marcus pelo rádio. "Entrei em contato com a Superliga. Eles estão enviando uma equipe de resgate veloz para ajudar. Eles vão lidar com os gosmentos que vocês deixaram cair. As localizações deles estão marcadas. Enviei os outros demônios brancos para se encontrarem também. Eles acabaram de se deparar com alguns dos mesmos capangas que vocês encontraram. Continuem avançando como seus 4 e eu os manterei informados", disse o Sr. Boyle. "Então vamos aproveitar essa preparação?" perguntou Marcus animado. "Vocês estão certos? Vejo construções. Vejo capangas. Isso me diz que há um chefe lá embaixo em algum lugar e quero que vocês o encontrem. Mobilizei a Superliga. Quando precisarem de reforços, podem contar com eles", disse o professor. "Nós o encontraremos, podem contar conosco", disse Marcus, sorrindo para as meninas. "Mantenham-nos longe de mim", riu Lucy enquanto invocava seu arco. Capítulo 82 – Armadilha de lodo astuta. 3 milhas percorridas, Marcus havia cumprido sua palavra. Nenhum dos zumbis de Gosma tinha conseguido tocar em Lucy ainda. Marcus e Cassie estavam bem à frente, com Emily ocasionalmente se juntando à luta. Eles já haviam derrotado muitos dos zumbis de Gosma, mas não tinha sido fácil. Isso fez com que Marcus sentisse falta de seus aliados psíquicos. Ele não estava exatamente em conflito com Cassie e Emily, mas precisava evitar ativamente que isso acontecesse, e elas faziam o mesmo com ele. Quando trabalhava com os médiums como Ob, lutar lado a lado sem se atrapalharem parecia completamente automático devido à ligação psíquica. Interferir um no outro simplesmente não era uma opção. Mas nos túneis apertados dos esgotos era extremamente difícil não fazê-lo. Além disso, as estalactites de lodo tornavam-se cada vez mais numerosas à medida que desciam e adentravam os recessos úmidos do labirinto sob a cidade, restringindo ainda mais o espaço disponível. Era um bom sinal, pois significava que provavelmente estavam indo na direção certa, mas toda vez que Marcus esbarrava em uma das rochas viscosas, ele se encolhia um pouco e também se preocupava em ficar com a substância em si. Ele não queria ser controlado mentalmente hoje. Na verdade, ele não queria ser controlado mentalmente nunca, se pudesse evitar. Mas ser controlado mentalmente por uma substância desconhecida vinda dos esgotos era simplesmente repugnante. Eles estavam se aproximando de um trecho muito antigo dos túneis quando chegaram a um impasse. Era um beco sem saída. Mas não era um beco sem saída de tijolos e argamassa. Não era um beco sem saída de lodo e corpos. 4 humanos nus estavam congelados em uma espécie de estase dentro da parede, que devia ter sido construída recentemente. Eles não fizeram nada enquanto Marcus se aproximava. "Não chegue muito perto", disse Lucy, estremecendo quando Marcus colocou um dedo na parede. Não houve resposta. "A Sr. Boyle, temos uma parede cheia de talvez corpos vivos. É feita da mesma substância nojenta que as rochas. O que fazemos aqui?" perguntou Marcus pelo walkie-talkie. "Vocês conseguem retirar as pessoas sem lhes causar danos?" perguntou o Sr. Boyle.
Não há mesmo como saber, disse Marcus. E eles não apresentam nenhum sinal visível de morte. Perguntou o Sr. Boyle. Para mim não, disse Marcus. Ele não era exatamente um especialista na área médica, mas achava que sabia reconhecer um cadáver quando viam. Muito bem, vamos com calma. Emily, preciso que você se transforme e veja se consegue tirar esses corpos de lá, disse o Sr. Boyle. O quê? Você quer que eu coloque minhas garras nisso? Perguntou Emily, horrorizada. Se você pudesse ser tão gentil, disse o Sr. Boyle. Mas, começou Emily. É disso que se trata o trabalho de um super-herói, disse o Sr. Boyle. Apesar do que a Superliga possa dizer. Não se trata das coisas glamorosas. Não se trata de derrotar os bandidos. Às vezes é simplesmente enfiar as mãos na lama e ver o que se consegue tirar de lá, disse o professor. Emily ainda não parecia totalmente convencida, mas caminhou até ficar à frente de Marcus, que ficou para trás com Lucy e Cassie. Vou tentar, disse ela antes de murmurar. Espero que isso desapareça quando eu voltar ao normal. Ela olhou para trás. Os outros três lhe deram bastante espaço. Ela respirou fundo. Os olhos de todos os corpos nus se abriram de repente, como se fossem um só. 2 braços surgiram, agarraram Emily num instante e a arrastaram para dentro. Que diabos? Sussurrou Lucy, horrorizada. Fogo naquela parede! Gritou Marcus, mas seus ouvidos captaram algo mais. Havia outro problema. 8 estrondos simultâneos. 8 pontas de gosma, marrom esverdeada, brilhando fracamente na escuridão. 8 zumbis de gosma estavam presos ao telhado e desceram. Agora eles se juntaram à briga. Marcus havia prometido que nenhum zumbi de gosma chegaria perto de Lucy, mas essa promessa foi quebrada quando um deles a atacou num golpe frenético, completamente descoordenado e imprudente. Um verdadeiro frenesi. Os zumbis de gosma eram mais fortes do que uma pessoa comum, e Lucy soltou um suspiro agudo ao ser arremessada ao chão. Marcus saltou sobre ela, seu corpo protegendo-a do que parecia uma quantidade interminável de golpes e chutes vindos de cima. Eles claramente estavam mirando em Lucy. Isso era ruim. Seja lá quem fosse o inimigo que eles enfrentavam, havia começado a usar estratégia contra eles. Marcus deu uma rasteira, derrubando 2 deles. Mas não se levantou de cima de Lucy, não sabia o quanto ela podia se machucar com aquelas coisas e não pretendia descobrir. Simplesmente deu um chute para abrir espaço. Ele confiou em Cassie para lidar com o resto. E ela conseguiu. Não demorou muito para que ela eliminasse o suficiente deles para que eu pudesse se levantar e começar a revidar contra os zumbis de gosma, que caíram com facilidade assim que seus cristais foram quebrados. Marcus puxou Lucy para cima. Muito bem, atire, disse ele enquanto ela invocava seu arco de energia em suas mãos. A energia invocada era imensa, preenchendo o projétil com energia. Lucy, vermelha de raiva e furiosa, lançou a flecha gigantesca como um míssil de machado. Ela atingiu a parede de cristal com quase a mesma ferocidade. A parede, com Emily suspensa dentro, estilhaçou-se como um espelho quebrado. 4 golems de cristal, cada um com um corpo nu dentro, emergiram da parede antes que ela se quebrasse em 1000 pedaços. Eles caíram para trás e Emily aterrissou no chão. Imediatamente, eles pularam sobre ela e começaram a tentar derrubá-la. Marcus percebeu pelos movimentos deles que eram mais fortes do que deveriam, fortalecidos pela armadura de cristal que os revestia. Armadura de poder feita de gosma. Não sei se isso é nojento ou genial. Marcus correu para ajudar Emily, mas ela tornou isso impossível. Ela mal tinha começado a apanhar ou a tentar revidar quando se transformou em sua forma de dragão. E como ela estava furiosa! Sua cauda chicoteou para lá e para cá com um grande golpe, atingindo Marcus e arremessando-o contra a parede oposta. Ela soltou um rugido maligno e começou a lutar com os golems de gosma a sério. O problema era que agora ela ocupava todo o túnel. Marcus, Cassie e Lucy não podiam ajudar, mesmo que quisessem. Eles nem sequer conseguiam entender o que estava acontecendo. Tudo o que eles conseguiam ver era o dragão se chocando contra as paredes enquanto travava uma batalha frenética contra os golems de gosma. Eles deviam estar dando um show, porque a luta não acabava nunca. Marcus esperava que terminasse em segundos, mas não terminou. Então Emily soltou um rugido chocante e terrível.
Era o som da dor. Ela deixou escapar outro rugido de raiva e chamas, usando seus poderes de dragão ao máximo enquanto se debatia de um lado para o outro. Os resultados foram catastróficos. Emily, pare! Gritou Lucy enquanto tijolos caíam, paredes derretiam e o chão tremia sob a fúria do dragão. Mas seus gritos foram inúteis. Em um grande estrondo apocalíptico, tudo desabou de uma vez. Marcus agarrou Lucy e Cassie e as abraçou forte. O túnel estava desabando. Capítulo 83. Uma descida. Arg, disse Marcus, chutando alguns tijolos para longe de si. E das duas garotas que ele ainda segurava. Cassie também se soltou, deslocando uma parte considerável do peso sobre elas. Lucy também gemeu. Marcus tinha se certificado de priorizá-la. Lucy não tinha a mesma resistência que ele e Cassie, então ele tentou acomodá-la entre ele e Cassie da melhor maneira possível, ao mesmo tempo em que se certificava de não perder o controle de nenhuma das duas. Era uma tarefa árdua, mas ele quase conseguiu. Não fazia ideia da altura da queda, mas tinha sido profunda. Tinha um corte no topo da cabeça, onde alguns tijolos caíram sobre ele. Estava cicatrizando rapidamente, mas isso demonstrava a gravidade da queda. Ele aguçou sua percepção enquanto caíam, monitorando o nível de perigo que corria. Marcus sentiu muita vontade de se transformar em sua forma de duende macabro, mas julgou que não era necessário. Se achasse que Lucy ou Cassie poderiam morrer na queda, ele teria se transformado, mas no fim decidiu que elas ficariam bem. Apenas um pouco machucadas. Isso se confirmou, pois Cassie se ergueu, afastando-se de Ob e saindo da pilha de tijolos e argamassa que desabou com eles. Sua tentativa de se levantar foi interrompida abruptamente quando tropeçou em um grande bloco que tentava contornar. Por agora já terminamos de vez, disse ela. É agudo, a situação não está nada boa, disse Marcus, sentando-se e ajustando os olhos à escuridão. Eles usavam lanternas de cabeça, que agora estavam completamente destruídas. Seus capacetes também haviam sido danificados. Marcus não conseguia ouvir nada do SR. Boyle, olhando. Isso é uma piada. Olhando. Não consigo ver nada. Disse Cassie frustrada. Relaxa, eu consigo. Estamos em uma espécie de túnel. Não exatamente como os que já vimos antes. Lucy, como você está? E perguntou Marcus. Estou bem, disse ela, parecendo um pouco desorientada. Espero que não se importe se eu ficar aqui. Ela estava deitada sobre o peito de Marcus, e embora ele tivesse tentado protegê-la, ela ainda estava coberta de arranhões e ferimentos. Ele esperava que ela não tivesse sofrido uma concussão, mas mesmo para um extra-humano, a queda foi grande. Certamente haveria algum tipo de lesão cervical. Gostaria de poder dizer que não, mas precisamos te ajudar a levantar. Você se importa se eu te carregar? Perguntou Marcus. Por mim tudo bem, disse Lucy, agarrando-se a ele como um koala. Ela devia estar meio atordoada. Acho que funciona, disse Marcus, levantando-se e conseguindo chegar até Cassie. Certo, agora você está em terreno firme. Como nada aconteceu, ele continuou, então preciso que você me solte. Ela testou o terreno, colocando os pés no chão e depois se afastando lentamente dele, ainda apoiando bastante o peso do corpo nele enquanto fazia isso. Vocês estão bem? Perguntou Cassie. Ela estendeu a mão e segurou o braço de Marcus. Estou bem, acho que Lucy também estará daqui a pouco, disse Marcus. Agudo, isso me pegou de surpresa, disse Lucy. E agora o que diabos a gente faz? Se você conseguir invocar seu arco, você e Cassie terão uma boa visão deste lugar. Eu pessoalmente não sei o que pensar dele. Disse Marcus. Lucy assim fez. O arco se formou primeiro, depois a flecha se juntou a ele numa bela convalescença de roxos, azuis, verdes e vermelhos brilhantes. A flecha continuava a brilhar cada vez mais. Lucy se lembrava claramente do treino que fizera com Marcus mais cedo. A cena revelada era muito diferente daquela que eles haviam visto antes da queda. Antes, as paredes do túnel eram de tijolos e argamassa marrons e úmidos. Agora eram de um cromo elegante, estilizadas à perfeição. Elas refletiam as cores deslumbrantes da flecha de volta para o trio. Mas o que é isso? Perguntou Cassie. Ela olhou para trás assim como Marcus. Não havia como voltar. O túnel havia desabado completamente. Talvez não fosse tão difícil cavar para sair,
Mas, segundo os cálculos de Marcos, eles já tinham caído por pelo menos 5 camadas de túnel. Isto parece moderno, disse Lucy intrigada. Poderia ser retrô, mas com certeza é caro, disse Cassie. Quem vocês acham que construiu isso? A Superliga? Um astronauta? Perguntou Lucy. Podem ser escaladores de paredes, disse Marcos. Pelo menos sabemos que não foram aqueles malucos do lodo, disse Lucy. Era verdade. Não estava coberto com nenhuma daquela gosma que Marcos começara a associar aos túneis. Ele mesmo não tinha certeza de quem havia construído aquelas novas e brilhantes, mas se tivesse sido o homem do espaço, não queria expor isso. Ou talvez sim. Um pouco de escalada pode fazer muita diferença. Os planos de Marcos foram mudando lentamente ao longo do tempo. Inicialmente, ele só queria ganhar um pouco de dinheiro e salvar seu amigo. Agora ele queria destruição. Poder, oportunidade, emoção. A Superliga tinha que ser destruída, disso ele não tinha dúvidas. A forma como eles reduziam humanos e extra-humanos às suas funções mais básicas era, para ele, um pesadelo. Uma sociedade que esmaga o espírito, que mede seu sucesso pela mera proliferação da vida. Em vez de grandes realizações, o homem do espaço foi impedido de buscar a excelência unicamente para que pudesse fornecer sua força de trabalho à massa de indivíduos na Terra. Em vez de impulsionar a humanidade para frente com ousadia, ela estava sendo reduzida ao estado de domesticação. Gado. E isso aconteceu no Cabo Canaveral. Foi sob as ordens dele que o homem do espaço ficou acorrentado e imobilizado por tanto tempo. Talvez em um mundo diferente, onde ele não estivesse, Marcos estaria estudando muito e tentando conseguir uma vaga na colônia lunar agora mesmo. Em vez disso, ele estava se irritando com as correntes e sacudindo as grades da sua cela. Eu sou o que a Superliga merece. E por isso vou puxar cada fio que possa causar o caos. Acho que devemos verificar isso de qualquer forma, disse Marcos. Só nós duas? Sem reforços? Perguntou Cassie. Acho que vamos ficar bem, disse Marcos. Os túneis eram mais largos e ele e Cassie podiam lutar contra quaisquer inimigos que encontrassem sem se esbarrarem. Somos fortes. E quanto a Emily? Perguntou Lucy. Marcos também estava pensando nela. Queria voltar para buscá-la por lealdade, mas deixá-la sozinha talvez fosse mais vantajoso para seu objetivo final. Além disso, não sabia se conseguiriam encontrá-la. A chance de ela estar no mesmo lugar de antes era mínima. Ela estava em sua forma de dragão. Ela é muito mais resistente do que nós. Se tivermos a oportunidade, definitivamente devemos tentar encontrá-la. Mas acho que devemos nos preocupar mais com o nosso próprio bem-estar agora, disse Marcos. Não sei, disse Lucy. Parecia que ela estava com muita dor. Você já a viu perder a cabeça assim antes? Perguntou Cassie. Na verdade, não. Estou preocupada que algo sério tenha acontecido com ela, disse Lucy. Marcos, você pode tentar ouvir se ela está falando. Vou tentar, disse ele honestamente. Se conseguisse que Emily o acompanhasse, se sentiria um pouco mais seguro ao descer aquele túnel. E queria ter certeza de que sua companheira de equipe estava viva. Imaginava que sim, mas uma pequena parte de sua mente sempre pensaria nisso, a menos que a visse viva e respirando. Marcos fechou os olhos, respirou fundo e escutou atentamente. Conseguiu ouvir ratos correndo à distância. Ainda mais longe, ouvia-se um som abafado que poderia ser de passos. Não conseguia ouvir muita coisa. Certamente nada que soasse como um dragão enfurecido. Não estou captando nada. Acho que este túnel pode ter algum tipo de amortecimento ou as paredes são simplesmente muito grossas, disse ele. A área do desabamento também estava densamente compactada. Ele encostou o ouvido ali, mas não havia nada de novo. Mesmo que ela esteja em perigo, esses túneis podem ser nossa melhor saída. Em vez de tentar cavar por tudo isso, disse Cassie, apontando com o polegar para a pilha de túneis, seria melhor descermos por aqui e procurarmos uma saída. Acho que você tem razão, admitiu Lucy. Tem certeza de que está bem, Lucy? Perguntou Marcos. Ele sabia que ela não tinha a mesma experiência que ele e Cassie, já que ambos haviam passado por muita coisa que poderíamos chamar carinhosamente de trabalho de campo. Ele estava preocupado que tudo aquilo fosse demais para ela assimilar.
A queda poderia tê-la abalado mais do que ele imaginava. Estou bem. Vai ficar tudo bem. Quanto antes começarmos a fazer alguma coisa, melhor, disse Lucy. Muito bem, vamos lá, disse Marcus. A flecha de Lucy brilhou ainda mais e o trio começou uma descida lenta pelos túneis reluzentes. A energia de Marcus disparou com a expectativa. Ele só esperava que não estivessem descendo para um caixão cromado brilhante. Capítulo 84 Catábase de cromo limpo. As paredes do túnel eram angulares e inclinadas, e embora os túneis parecessem planos, Ob percebeu que estavam descendo devido ao seu equilíbrio aprimorado. A construção dos túneis era impressionante. A inclinação parecia perfeitamente nivelada e as paredes não apresentavam imperfeições dignas de nota. Quem quer que tivesse feito aquilo, o fez com precisão cirúrgica. Mas por quê? O túnel tinha curvas, então Marcus não conseguia prever o que viria a seguir. Além disso, sua visão noturna era boa, mas quando a única fonte de luz vinha do arco de Lucy, nem mesmo ele conseguia enxergar muito longe. Qual é o sentido de construir tudo isso? Perguntou Lucy. Passagens secretas. Provavelmente feitas por algum motivo secreto, disse Marcus. Você sabe o que eu quero dizer, disse Lucy. Será? Perguntou Marcus. Quero dizer, adivinhe o motivo secreto, disse Lucy. Poderia ser em caso de guerra, disse Cassie. Eu sei que antes do grande caos houve um muito grande. Causou muita destruição, cidades inteiras foram arrasadas. Talvez eles estivessem preocupados que os extra-humanos fossem capazes de coisas semelhantes. Esses túneis podem ser a única coisa que restou depois de uma luta entre o Cabo e o Homem do Espaço, disse Marcus. E não seria interessante? Quem surgiria então? Também poderia ser usado para transportar coisas por baixo da cidade, disse Lucy. Mas então quem está fazendo isso? Podem ser os escaladores de paredes. Talvez seja assim que eles contrabandeiam coisas para dentro e para fora com tanta facilidade, disse Cassie. Eles conseguem contrabandear coisas com bastante facilidade, da mesma forma que a Superliga os ignora, disse Marcus. Nós literalmente atacamos uma base de Wallcrawlers recentemente, disse Cassie. E nós ganhamos essa, disse Marcus. Ele ergueu a mão e Lucy bateu na mão dele. Você teve sorte com uma jogada astuta, disse Cassie. É o jogo, disse Marcus. A questão é que fizemos algo em relação aos Wallcrawlers, disse Cassie. O prédio onde eles estavam deve ser administrado pela Superliga agora, disse Marcus. Sim, disse Cassie cautelosa. Ela sentia que Marcus a estava levando para uma armadilha. A última vez que ouvi falar, pertencia ao Homem do Espaço, disse Marcus. Ele tentou dizer isso da maneira menos arrogante possível. Não é, disse Cassie. Com certeza, disse Marcus. Eu mesmo conferi. Ele queria quebrar a ingenuidade de Cassie em relação à Superliga. Se essa fosse a melhor maneira de fazer isso, ele poderia se dar ao luxo de ter que se esquivar de perguntas sobre exatamente como e quando fez isso, caso fosse pressionado. Não acredito em você, disse Cassie. Então fizemos tudo isso à toa? Perguntou Lucy. Acho que sim, disse Marcus. Eles caminharam em silêncio por um minuto antes de Cassie falar novamente. Bem, mesmo que não tenhamos garantido a vaga na Superliga, ainda assim fomos atrás dos Wallcrawlers, disse ela. É verdade, admitiu Marcus. Mas acho que isso tem mais a ver com o SR. Boile do que qualquer outra coisa. Ele é diferente do resto da Superliga. Sim, ele parece não querer se envolver com eles. Mas eles estão muito interessados em tê-lo do lado deles, disse Lucy. Você sabe de tudo isso? Perguntou Marcus. Ele tinha ouvido algo a respeito do professor, mas não muito. Sim, eu o ouvi conversando. Cheguei mais cedo para fazer um treino extra antes de um dos nossos exercícios. Ele estava em uma chamada. Eu sabia que ele tinha sido pressionado para treinar nosso time e que todos sabiam que era uma espécie de ficção, usada como pretexto para colocá-lo em atividade na Superliga. Mas ele estava discutindo com alguém e parecia bem irritado. Ele estava dizendo que não deixaria que nos usassem como bodes expiatórios. Depois ele ficou bem quieto e com a voz baixa. Eu não ouvi o que ele estava dizendo, mas ele realmente parecia assustador. Depois ele voltou ao normal. Acho que ele conseguiu se fazer entender, porque desligaram logo em seguida, disse Lucy. Você não sabe o que ele estava dizendo.
Perguntou Marcus. Parecia uma ameaça. Mas não faço ideia do que seja, disse Lucy. Temos que ajudá-lo, disse Cassie. Como? Perguntou Marcus. Não sei. Mas ele está fazendo isso por nós, para nos tirar de encrenca. Não deveríamos fazer o mesmo por ele? Perguntou Cassie. Bem, eu e a Lucy nunca nos metemos em encrenca, só vocês dois, disse Marcus rindo. Mas ele ainda estava te defendendo, disse Lucy. Parecia que a Superliga queria nos mandar para algum lugar, e o SR. Boyle decidiu que era algo muito acima da nossa capacidade. Você acha que a Superliga nos mataria para tirar o SR? Boyle da aposentadoria? Perguntou Marcus em voz alta. Isso é conspiração, disse Cassie. Ainda pode ser verdade, disse Marcus. Pode ser, mas parece muita paranoia. Você realmente acha que a Superliga quer te matar? Perguntou Cassie. Quem dera você soubesse. Se a Superliga é tão boa assim, por que você resolveu fazer justiça com as próprias mãos? Perguntou Marcus. Vai se foder, disse Cassie na defensiva. É uma pergunta legítima, disse Marcus. Eu também gostaria de saber, disse Lucy. Cassie continuou irritada, mas se acalmou um pouco. A questão é... Espere um pouco. Estou ouvindo alguma coisa, disse Marcus. As duas garotas paralisaram enquanto Marcus escutava. Ele baixou a cabeça até o chão. Ouvia-se o ritmo cadenciado de uma marcha, bem ao longe. Era difícil dizer exatamente a que distância, pois os túneis faziam curvas repentinas para a esquerda ou para a direita. Se fossem retos, teria sido mais fácil. A marcha soava estranha, metálica, e era leve, muito mais leve do que a de um ser humano comum. E então era um pouco perfeita demais em sua consistência. Ou estavam lidando com um exército profissional, ou havia algo mais acontecendo. Marcus transmitiu essa informação às garotas e elas finalmente decidiram continuar, a estranheza do lugar apenas aguçando sua curiosidade. Elas permaneceram em silêncio, pois nenhuma delas queria falar, sabendo que o inimigo poderia estar à espreita na próxima esquina. Eles sabiam que poderiam ter conversado e provavelmente tudo ficaria bem, já que Marcus saberia com certeza a que distância estavam da estranha marcha, mas não o fizeram. O que sentiam que deveriam fazer se sobrepôs ao que podiam fazer, então a tensão só aumentou enquanto caminhavam pelo túnel. Por fim, chegaram ao ponto em que Marcus sinalizou para os outros diminuírem a velocidade e, tomando muito cuidado para não revelar sua presença, aproximou-se sorrateiramente de uma esquina e olhou ao redor. Pequenos homens metálicos executavam uma dança estranha enquanto marchavam em círculos pelo corredor, repetidamente e aparentemente sem propósito. Marcus observava, fascinado, enquanto repetiam os mesmos passos básicos incessantemente, em uma direção que ele não conseguia decifrar. Tentou perceber qualquer interrupção no círculo, mas eles simplesmente o repetiam sem parar, com movimentos fluidos. Sem começo, sem fim, apenas o mesmo percurso em círculos. Ele mal percebeu quando Cassie se aproximou sorrateiramente e colocou a mão em seu braço. Ele se virou para ela e eles voltaram para onde Lucy ainda estava. Pensamos que algo tinha acontecido com você. Como se você tivesse sido hipnotizada ou algo assim, disse Lucy. Estou totalmente bem, disse Marcus. Não eram os zumbis de Gosma, eram? Perguntou Cassie. Não. Talvez pior, disse Marcus. O que poderia ser pior do que isso? Perguntou Lucy. Robôs. Capítulo 85 Robôs. Robôs. Lucy sussurrou quase gritando. Marcus escutou atentamente, mas os robôs continuaram sua patrulha circular interminável. Ótimo! Ainda não fomos descobertos. Robôs, Marcus assentiu pensativamente. Que tipo de robôs? Robôs da Superliga. Robôs do Homem do Espaço. Aposto que são do Homem do Espaço, isso é totalmente algo que ele faria. Não consegue encontrar apoio orgânico, então precisa criar seus próprios soldados, que simplesmente farão o que lhes for ordenado, disse Cassie. Marcus conteve uma centena de pequenas réplicas. A Superliga controla todas as redes de comunicação. A Superliga constrói escolas, como a nossa, para formar seus próprios soldados. A Superliga elimina o apoio ao Homem do Espaço através de táticas de intimidação e importunação. Infelizmente, os robôs não tinham grandes logotipos declarando sua lealdade a uma facção específica, disse Marcus. Mas a Superliga usa robôs para treinamento.
Poderia ser a mesma coisa. É verdade, disse Lucy. Sempre quis treinar contra elas, fazem o ginásio da nossa escola parecer barato. Bom, hoje é seu dia de sorte, disse Marcus. Você realmente quer continuar descendo o túnel? Perguntou Lucy, mas sua voz denunciava um tremor de excitação. Seus olhos se voltaram para o final do corredor e ela mordeu o lábio enquanto ponderava a ideia. Marcus ia responder para encorajar Lucy, mas Cassie se adiantou. Temos que fazer isso. Se o homem do espaço está construindo um exército sob nossos pés, então temos o dever de impedi-lo. Mas e se forem robôs da Superliga? Perguntou Lucy. Então o que eles estão fazendo aqui embaixo? Perguntou Cassie. Proteger algo valioso. Sugeriu Marcus. Pode ser uma instalação experimental secreta. Vi algo sobre isso na internet. Disse Lucy. Isso é desinformação, disse Cassie. Marcus tentou não cair na gargalhada. Ele reprimiu o riso, dando apenas uma risadinha discreta que logo se transformou em tosse. Sim? Perguntou Cassie com a maior seriedade. Você é uma das pessoas mais conspiratórias que já conheci, Cassie. Lembro-me de quando, no 7º ano, você chegou na escola falando sobre a Superliga ter colocado rastros químicos no céu que impediam os extra-humanos de voar tão alto. Mas você traça uma linha quando se trata de instalações experimentais secretas. Disse Marcus com um sorriso irônico. Cassie ficou vermelha. Como você se lembra disso? Na época pareceu bem provável. Lucy deu uma risadinha. Além disso, continuou Cassie, fazendo o possível para parecer indiferente. Se eu sou a pessoa mais conspiratória que você já conheceu e não acredito nisso, então deve ser algo realmente absurdo. Na verdade, seria um argumento bastante válido se eu não soubesse que se tratava apenas de preconceito. Tudo bem, você venceu, Cassie. O homem do espaço estava construindo um exército aqui embaixo para vasculhar nossos excrementos. Um dia eles vão subir nos nossos vasos sanitários e nos matar a todos, disse Marcus. Removedor de calcário. Precisaremos de um robô removedor, disse Lucy. Ela estava tentando quebrar o gelo. Compre agora para evitar a multidão, continuou, mas Cassie basicamente ignorou suas piadas. Às vezes, Marcus, acho que você se esquece de que lado deveria estar. Você deveria prestar mais atenção no que diz e para quem, disse Cassie. Do seu lado. Eu pensei que estivesse do seu lado agora. Pensei que estava te ajudando, porque você mordeu mais do que podia mastigar e nos envolveu na sua confusão, disse Marcus. Você está do meu lado. É por isso que você me tratou daquele jeito, porque estava do meu lado. Perguntou Cassie, boquiaberta. Agora você vai usar essa carta. Como se estivéssemos fazendo o quê? Não vou aceitar isso de você. Você já me disse alguma coisa gentil, Cassie? E perguntou Marcus. O quê? Perguntou Cassie, balançando a cabeça negativamente. Diga algo legal sobre mim. Qualquer coisa. Agora mesmo faça isso, disse Marcus. Do que você está falando? Perguntou Cassie. Viu? Você não consegue. Você é incapaz. Então não venha com essa de... E começou Marcus. Droga. Eles estão vindo na nossa direção. O quê? Disseram Cassie e Lucy em uníssono. Infelizmente, o temperamento explosivo de Marcus havia afetado a parte do cérebro responsável por priorizar tarefas. Em vez de se concentrar nos robôs como deveria, ele se deixou levar pela paixão por Cassie. Virou-se bruscamente. 2 robôs vinham em sua direção, marchando ritmicamente. Bastava uma curva e estariam em cima do trio. Pronta, Lucy? Perguntou Marcus. Ela não teve tempo de responder, pois os robôs viraram a esquina assim que Marcus terminou de falar. Lucy lançou sua flecha e Marcus a seguiu. Os robôs os miraram simultaneamente. Imediatamente, começaram a se transformar. A flecha de Lucy atingiu um deles em plena transformação, destruindo numa explosão de fios, plástico preto e cromo. Marcus foi atrás do outro. Ele não teve a mesma sorte. A transformação a havia convertido de uma criatura volumosa, quase cômica e desajeitada, com ritmo desajeitado, em algo que só poderia ser descrito como elegante. O bloco de marcha fora substituído por algo leve sobre seus pés metálicos. O robô atacou Marcus com um punho de metal maciço. Ele se esquivou chutando no peito.
Dedos tridáctilos surgiram dos punhos do robô e agarraram a perna de Marcus. Ele o ergueu e o arremessou com força contra a parede cromada e lisa. Cassie, surgindo quase do nada, desferiu um chute voador na cabeça do robô. Como a água deslizou para longe sob o golpe e girou, lançando socos em Cassie como um furacão. Ela chutou uma de suas patas, mas a criatura não se moveu, girando com a força do chute, mas continuando a socar apoiada em uma pata geométrica. Marcus agarrou por trás, envolvendo o peito e os braços do robô com seus braços fortes. Cassie colocou as duas mãos sobre a cabeça dele. Marcus viu a cabeça do robô, a centímetros da sua, partir-se como uma melancia com a força do impacto. Uma enorme cratera repleta de placas de circuito, componentes hidráulicos e fios quebrados o encarava. Ele largou o robô que se contorceu no chão. E agora? Perguntou Lucy enquanto Marcus e Cassie ofegavam. Os corpos dos dois robôs começaram a brilhar em um vermelho sinistro. Luzes se acenderam acima deles, na mesma tonalidade carmesim. Um alarme começou a soar à distância. Os três se entreolharam simultaneamente. Marcus verbalizou o pensamento compartilhado por eles. Vamos, rápido. Qual caminho? Perguntou Cassie. Avante. A missão continua a mesma. Disse Marcus, que havia começado a se mover. Lucy segurou seu pulso. Eu não sou tão rápida quanto vocês dois. Disse ela com os olhos arregalados. Porra! Tá bom, sobe aí, disse Marcus. Ele se abaixou e ela obedeceu, envolvendo as pernas em volta das costelas dele. Estejam prontos para atirar, disse Marcus. Eu vou primeiro, disse Cassie. Cuidado, disse Marcus enquanto ajeitava Lucy. Cassie começou a correr e Marcus ficou surpreso ao perceber que conseguia acompanhá-la mesmo com Lucy nas costas. Meus poderes têm melhorado sem que eu percebesse. Ao longe, Marcus avistou 5 figuras em estado de alerta máximo, aparentemente à espera do trio. Lucy, fogo! Gritou Marcus. Cassie desviou para o lado enquanto Lucy disparava uma flecha de energia do tamanho de um raio de balista pelo túnel cromado. Suas cores magníficas contrastaram com o vermelho escuro e sombrio das luzes do teto por um segundo, antes de obliterar um dos 5 robôs com um único disparo. Os robôs se transformaram rapidamente em suas formas esguias e correram em direção ao trio. Cassie correu de volta para a frente e os dois lados colidiram violentamente em uma tempestade de chutes e socos. Ambos os lados lutaram com uma fúria desenfreada. Marcus não conseguia usar toda a sua fúria habitual, mas descobriu que Lucy ainda era uma adição bem-vinda à luta. Ela manifestou seu arco de energia e, segurando de um lado, golpeou repetidamente com as 2 mãos sobre os ombros de Marcus. Seus ataques contundentes compensaram amplamente o dano extra que Marcus teria causado, e em pouco tempo, os robôs não passavam de destroços. Eles só pararam por um curto período para comemorar antes de seguirem, correndo novamente e virarem a esquina. Marcus viu Cassie congelar à sua frente e parou bruscamente atrás dela. O túnel se dividia em 2 direções distintas. A inclinação era suave, mas com sua visão aprimorada, Marcus podia perceber que uma subia ligeiramente e a outra descia também ligeiramente. Qual deles vamos levar? Perguntou Cassie. Capítulo 86 O caminho certo. Marcus se viu diante de uma escolha. O caminho que subia ligeiramente provavelmente os levaria de volta. O caminho na descida certamente os levaria mais fundo e mais longe no território dos robôs. Dada sua visão no escuro, era provável que só ele pudesse perceber a leve subida e descida de cada caminho. Ele aguçou seus sentidos. O tempo pareceu desacelerar. Deu a si mesmo tempo para pensar. Ele pensou em subir. Isso o levaria à segurança. Mais importante, poderia levá-lo de volta ao resto da equipe. Ele queria ter certeza de que Emily estava bem. E quem sabe em que perigo os outros poderiam estar. Eleanor poderia estar em perigo neste exato momento. Seus filhos Danny e Charlie também. Mas ele supôs essa era a vida de um super. E era isso que todos eles queriam ser. Esse era o caminho que haviam escolhido. Um caminho de perigo. Cassie e Lucy também, embora Lucy parecesse estar ficando com medo diante do desconhecido. Talvez esse fosse mais um motivo para se aventurar mais fundo. Ela precisava do treinamento, ela queria o treinamento. Isso era amor duro. Ela o agradeceria se sobrevivessem.
Marcos teve um flashback da sua infância jogando videogame. Noites que pareciam intermináveis e curtas demais, enquanto ele completava fase após fase como algum membro da liga. O caminho parecia óbvio. Você sempre se aprofunda mais na masmorra. E num nível mais humano, ele queria continuar. Queria passar mais tempo com Cassie, longe da missão e da voz do SR. Boyle em seu ouvido. Gostava de ter Lucy em suas costas, o corpo dela colado ao seu. E gostava do perigo do desconhecido que se estendia sob ele. Havia um segredo ali e ele queria desvendá-lo. Esquerda! Gritou ele para Cassie, escolhendo o caminho que descia. Ela o seguiu sem questionar. Isso era bom. Eles não tinham tempo para isso. Os robôs eram uma incógnita. Se iriam enfrentá-los, o trio precisava agir. Enrolar só os mataria. Eles continuaram correndo pelo caminho, com o alarme soando e luzes vermelhas brilhando suavemente por toda a passagem. Marcos avistou algo. Tem uma porta ali na frente. Gritou Marcos. E de fato havia. Estava embutida na parede de forma bastante discreta, mas, considerando que algo havia aberto um buraco nela, era uma interrupção bastante visível no painel cromado. Cassie chutou, abrindo-o completamente. Ela rapidamente desviou para o lado, caso algo lá dentro revidasse, mas não havia nada que pudesse fazer. Eles espiaram lá dentro, Lucy com suas flechas em punho, mas tudo o que viram foram pilhas de máquinas destruídas. Marcos e Cassie entraram. O que aconteceu aqui? Perguntou Cassie, impressionada com a destruição. Parece que alguém se adiantou, disse Marcos, examinando a sala. Estes parecem ser os robôs com os quais temos lutado, disse ele enquanto pegava um braço mole, mas estas máquinas maiores. Eles são fabricantes, disse Lucy. Fabricantes? Perguntou Cassie. Como em uma fábrica? Para criar peças. Meu pai trabalha em uma, disse Lucy. Então você acha que os fabricantes estavam produzindo os robôs? E perguntou Marcos. Faz sentido. Acho que pode estar certo, disse Lucy. Então há mais alguém envolvido. Alguém que destruiu tudo isso, disse Cassie. Olha lá embaixo. O que é aquilo? Disse Lucy apontando. Ela ainda estava nas costas de Marcos e parecia não ter nenhuma vontade de descer, então apontou bem além do rosto dele. Por sorte, aquilo serviu como um guia perfeito e ele conseguiu ver do que ela estava falando. Tem um logotipo ali embaixo. Está escrito Companhia Tuval, leu Marcos. Disse Lucy, reconhecendo o sinal. O que é isso? Perguntou Marcos. Por que me lembro desse nome? Perguntou Cassie. Existia uma empresa de propriedade de um homem chamado Titus Tuval, disse Lucy. Ah, sim. Ele destruiu a própria empresa, não é? Perguntou Cassie. Marcos nunca tinha ouvido nada daquilo antes, por isso estava absorto em sua atenção. Bem, era o que diziam os rumores, mas acho que a investigação oficial concluiu que foi um acidente, disse Lucy. Mas se os responsáveis pela fabricação estão aqui embaixo, isso levanta algumas questões. Por que ele explodiria a própria empresa? Perguntou Marcos. Ele estava envolvido em negócios escusos, disse Cassie. Essa parte é verdade, concordou Lucy. Ele definitivamente estava envolvido em coisas suspeitas. A Superliga estava chegando perto. Supostamente, ele estava em sua fábrica quando algo deu errado. A fábrica explodiu, matando-o e deixando muita gente comum desempregada, disse Lucy. Mas se os fabricantes estão aqui embaixo, talvez ele também esteja. Perguntou Marcos. É exatamente o que eu estou pensando, confirmou Lucy. E as máquinas de fabricação estão sendo usadas para fazer os robôs. Perguntou Marcos. Quase certamente, disse Lucy. Mas para que ele está construindo esses robôs? Perguntou Cassie. Vingança? Quem sabe? Perguntou Lucy. Ele tinha algum poder? Perguntou Marcos. Tito Tuval, quero dizer. Não sei ao certo. Nunca ouvi falar disso, mas as fábricas dele eram famosas pela produtividade e a empresa dele cresceu muito rápido, partindo do nada. Mas você não precisa ser um extra-humano para conseguir isso, disse Lucy. Não. Mas você não precisa ser um extra-humano para construir robôs e ter um esconderijo subterrâneo. Isso faz parte do trabalho, disse Marcos. Então Titus Tuval provavelmente é o cara dos robôs. Perguntou Cassie. Acho que sim, disse Lucy. Concordo plenamente, disse Marcos.
Concordo plenamente, disse Cassie. Então os robôs não são da Superliga. E temos motivos para acreditar que Tuval está construindo um exército de robôs para se vingar da Superliga, que quase o derrotou. Isso mesmo, disse Lucy. Eu diria que sim, disse Marcus com hesitação. Não que ele achasse que não fosse verdade, ele definitivamente considerava essa explicação mais plausível. Mas ele não gostava de tirar conclusões baseadas em especulações tão frágeis. Mesmo assim, ele queria continuar investigando esse assunto, e se isso convencesse Cassie, seria perfeito para ele. Então, nós realmente deveríamos tentar derrubar esse cara, certo? Perguntou Cassie. Com certeza, concordou Marcus. Se pudermos. Não sabemos o que ele esteve fazendo aqui embaixo esse tempo todo. Ele pode ter um exército, disse Lucy. Bem, parece que alguém já começou a desmontá-lo, disse Marcus. Eu digo que devemos continuar descendo. Descobrir mais, disse Cassie. Concordo, disse Marcus. Lucy. Bem, estou nas suas costas e não vou soltar, disse Lucy. Para onde você for, eu vou. Perfeito, disse Marcus. Eles saíram correndo pelos túneis em uma velocidade ainda maior do que antes. Encontraram mais 2 grupos de robôs. O primeiro tinha apenas 2 robôs e eles os derrotaram com facilidade. O segundo tinha um total de 5 robôs, mas todos estavam danificados de alguma forma. O que deveria ter sido uma luta difícil tornou-se simples. Um robô sem um membro não representava resistência alguma. Eles continuaram descendo até que Marcus ouviu o som de metal contra metal. Devagar, sussurrou ele. Juntos eles seguiram pelo corredor até chegarem ao que antes fora uma porta. O choque de metal era ensurdecedor agora. Eles se esgueiraram por ela e se viram em uma câmara ampla e aberta. No centro da câmara estava, de longe, o maior robô que eles já tinham visto. Era uma enorme carcaça de aço que se movia com uma força que fez até Marcus hesitar. Era tão grande que Marcus mal conseguiu enxergar seu oponente. Lutando contra o gigante de metal estava um homem com armadura de metal, cercado por drones. Uma armadura de metal extremamente familiar, embora ligeiramente diferente da última vez que Marcus a vira. Ainda assim, o estilo era completamente inconfundível. Marcus reconheceria o fabricante em qualquer lugar. Construir. Capítulo 8:7 Construir. Marcus, ei Marcus, acorda, disse uma voz a quilômetros de distância. Uma mão tocou sua bochecha. Depois, com mais força. Parecia o som de um tambor batendo na água. Marcus mal sentiu nada. Então sentiu uma dor aguda e lancinante no topo da cabeça e reagiu imediatamente, sua mão se movendo rapidamente para agarrar um pulso. Marcus detestava que puxassem seu cabelo. Ele expirou enquanto o mundo voltava a se inundar de calor e cores vibrantes. O som da luta à sua frente era ensurdecedor. Seu peito estava apertado e ele não conseguia respirar direito. Queria engolir em seco, mas não conseguia. Expirou novamente antes de inspirar superficialmente. O Construct está aqui. Ele me reconhece. Não. Ele não faria isso. Ele soltou o pulso de Lucy. Era macio e ele imediatamente se preocupou por tê-lo apertado com muita força. Estou aqui. Eu só. Me desliguei, disse ele, enquanto sua respiração voltava ao normal. Certo, ótimo. Você me deixou preocupada por um segundo, disse Lucy. Cassie também o observava atentamente. Ele quase podia sentir a respiração dela enquanto ela o analisava, movendo a cabeça de um lado para o outro para observá-lo bem. De repente, ele se sentiu muito claustrofóbico, com ela à sua frente e Lucy atrás dele. Eu deveria estar aproveitando isso. Porque meu peito ainda está apertado. Tem certeza de que está bem? Perguntou Cassie em um sussurro. Temos problemas maiores agora, disse Marcus, movendo-a delicadamente para o lado para observar melhor os dois lutando. O gigante robótico atacava Construct com uma sequência interminável de golpes, mas resistia bem. A armadura de Construct havia ficado muito mais espessa desde a luta com o Ob. O Construct de antigamente tinha um visual mais elegante. Este Construct era robusto. O que fazemos? Perguntou Cassie. Escolha o vencedor. Perguntou Lucy. Talvez. Ele pode estar bem, disse Marcus. Ele podia ver 4 robôs descendo furtivamente pelas paredes. Reconheceu o design de Construct neles também.
Os drones, agora aparentemente adaptados para a guerra subterrânea, estavam se aproximando do brutamontes do robô. Construct desviou de um enorme golpe de martelo e girou para fora do caminho, apenas para saltar de volta e prosseguir com o ataque. Os drones com aparência de cães saltaram das paredes e se juntaram ao ataque contra o bruto. Ele contra-atacou imediatamente, como se estivesse esperando. 4 grossos cabos de fio elétrico brotaram de suas costas e começaram a chicotear os cães-drones à medida que se aproximavam. Eles circularam ansiosos para encontrar uma brecha, mas quem é esse cara? Perguntou Lucy, observando a luta com admiração. Ob quase sentiu uma pontada de inveja. Eu luto melhor do que ele. Se esse Titus Tuval está contra a Superliga, e foi ele quem construiu os robôs, talvez a gente possa ajudar o outro cara. Perguntou Cassie. Quando o robô enorme tirou os 4 chicotes das costas, ela pareceu perder um pouco a confiança. Pode ser, disse Marcus. Ele queria insistir na ideia, mas sem muita pressão. Como vamos descobrir? Perguntou Lucy. Bem, não há outra opção a não ser seguir em frente. Ei você! Você é da Superliga, né? Gritou Marcus. Ele sabia o que Construct diria. Sabia o que teria dito como Ob. Construct seria um idiota se não concordasse com uma pergunta tão capciosa. Sim, você é reforço. Construct gritou de volta. A voz ecoou. Definitivamente era o seu modificador de voz, mas soava muito diferente quando Marcus não tinha uma linha direta com ele em seu ouvido. Se você precisar, respondeu Marcus. Aceitarei qualquer ajuda que você puder me dar, respondeu Construct. Flecha enorme, Lucy, comenciamos. Queremos causar impacto de verdade, sussurrou Marcus para ela. Certo. Feche os olhos, disse ela. O arco se manifestou em uma chuva de energia iridescente e giratória, e a flecha cresceu forte e brilhante. Ela ainda estava em suas costas, então se inclinou sobre seu ombro. Ele apertou os olhos contra a luz. Lucy permaneceu imóvel por alguns segundos agonizantes, até que o momento certo para atirar se apresentou. Silenciosamente, sempre em silêncio, a flecha voou em direção ao grande robô. Pela primeira vez, não perfurou a camada externa imediatamente. A energia se dissipou, revelando uma marca semelhante a uma cratera. Disse Marcus. Pensei que você conseguiria isso fácil. Você vai ter que me trazer para mais perto, disse Lucy. Ela chutou com os pés, incentivando como um cavalo. Vou te jogar para lá, riu Marcus. Mas se você quiser mais perto, vai ter. Pronta, Cass? E pronta. Ela assentiu com a cabeça. Não sei se estou pronto. Me aproximar do Construct parece. Errado. Marcus deu um salto enorme. Lucy gritou enquanto construía a flecha ao lado da cabeça dele. Marcus mirou precisamente no ponto onde Lucy havia atingido antes. Não era exatamente o que ele havia planejado. Ele sabia que o robô se moveria, mas no ar não conseguiria mudar de direção no meio do salto. Então a jogada inteligente era simplesmente mergulhar no ponto onde queria estar e torcer para que parasse perto da área desejada. Por sua vez, Wook nem tentou se esquivar do ataque em salto. Simplesmente desferiu 2 de seus 4 chicotes contra Marcus enquanto voava pelo ar. Ele girou, atingindo um dos chicotes com um chute giratório selvagem e o outro com um soco de costas. Aterrissou com força sobre o Wook, criando uma marca em seu corpo, embora menor. Ele piscou quando um terceiro chicote caiu em direção à sua cabeça, mas conseguiu se esquivar no último segundo. Seguiu o longo cabo e viu que Cassie o havia agarrado e o segurava firmemente com as 2 mãos enquanto se dirigia para outro chicote. O gigante tentou se mover para atacar Cassie, mas Construct renovou a pressão e o forçou a recuar. Marcus colocou as mãos na enorme amassadura que Lucy havia feito inicialmente e arrancou. Suas mãos gritaram de dor enquanto ele pressionava o canto do metal e puxava para cima. Houve um horrível estalo de metal contra metal quando Marcus arrancou um painel com tanta força que seus antebraços doíam. Como um macaco-aranha, ele girou até ficar pendurado ao lado da amassadura. Um tiro perfeito para Lucy. Ela disparou sua flecha no painel rasgado. A energia pura atravessou o interior, devastando completamente a maquinaria interna. O robô congelou imediatamente e desligou, caindo com força no chão enquanto Marcus caía ao lado, ficando ao lado de Construct e Cassie.
Bom trabalho, disse Construct. Eu sou Knight. E você é? Claro que sim, camarada. A equipe ainda não tinha decidido nomes individuais. Somos os Demônios Brancos, disse Cassie. Valeu pela ajuda. Sinceramente, não esperava você tão cedo. Minha comunicação caiu, a missão deve ter atualizado sem que eu soubesse, disse Construct. Conta outra. Nossas comunicações caíram, disse Cassie. Nós realmente não sabíamos que você estava aqui. Espere um pouco, disse Marcos. Lá vem problema. Ele se preparou para lutar quando uma porta do outro lado da sala, oposta àquela por onde haviam entrado, foi completamente arrombada por um enorme braço robótico. O braço forçou a passagem pela pequena abertura, oferecendo resistência com sua estrutura robusta. Em seguida, moveu-se para o lado, permitindo a passagem de um segundo robô de tamanho semelhante. É muita máquina, disse Construct. Capítulo 88 Cavaleiro. As duas máquinas de metal avançaram em direção ao grupo. Cada passo pesado fazia o chão tremer. Dividam-se! Gritou Marcos, saltando para bem longe dos brutamontes. Construct e Cassie se separaram, indo em direções opostas. Marcos viu os cães drones de Construct seguindo-o. Podem segurá-los um segundo. Gritou Construct. Espero que isso não seja uma traição. Embora uma parte de mim se orgulhasse se fosse. Podemos tentar. Gritou Marcos, mudando de tática. Ele começou a correr em direção a um dos robôs. Lucy já estava disparando flechas sem parar, tentando romper o casco da besta de metal. Estas, porém, eram feitas de um material mais resistente que as anteriores, e as flechas de energia apenas ricocheteavam e se apagavam como fogos de artifício. O robô tentou esmagar Marcos com um soco poderoso, mas ele era muito mais rápido. Marcos se esquivava para a esquerda e para a direita enquanto o robô o atacava. Ouviu-se um forte estrondo atrás dele quando o segundo robô se aproximou com intenções maliciosas, na medida em que um ser não senciente poderia ter. Lucy gritou quando o robô desferiu um soco em um amplo arco para bloquear as rotas de fuga de Marcos. Com uma pirueta e um salto, ele se esquivou do ataque enquanto ainda desviava dos punhos desferidos pelo seu oponente inicial. Eles não pararam, porém, ambos atacando de cada lado dele. Marcos manteve seus movimentos absolutamente mínimos, desviando de tudo por um triz. Lucy parou de atirar, abaixando-se e se aproximando dele, gritando o tempo todo. Ela tinha razão em gritar. Marcos sentiu o peso de cada soco ao atingir o chão ao seu lado, ou a rajada de vento ao passar por ele. Um único golpe significaria ferimentos graves para ele. Ele não sabia o que significaria para Lucy. Ele se importava com ela depois das poucas missões que fizeram juntos. Mas estava disposto a arriscar a vida dela para ganhar mais um instante com Construct. Ele nem sabia o que Construct estava fazendo, mas lutaria ao seu lado. Sentia uma pontinha de carinho por Lucy, em contraste com o calor abrasador que sentia por Construct. Sentia muita falta do seu parceiro no crime e temia tê-lo ferido, física ou mentalmente, de uma forma que o tivesse incapacitado para sempre. E de uma forma que ele não pudesse desfazer. Ele sabia que não podia voltar atrás no que tinha feito. Não sabia se pediria desculpas, mesmo que Construct lhe desse a oportunidade. Assim como naquele momento em que lutou com Construct, ele não sabia o que queria. Ele simplesmente sabia que estava feliz em vê-lo novamente e que, se lhe pedisse algo, Marcos faria por ele. Você está louca! Gritou Cassie, mas estava rindo pela metade. A dança de Marcos com a morte era absurda e também despertou algo dentro dela. Ela se sentiu embriagada pela cena. Queria participar. E acima de tudo, por mais confusos que fossem seus sentimentos por Marcos, ela não queria vê-lo morrer. Ela avançou e agarrou um braço que se aproximava de Marcos. Teve que envolver com os dois braços o que seria o braço de um humano, e começou a puxar o robô para trás com uma força incrível que demonstrava o quanto seus poderes haviam crescido. Ouviu-se o rangido de dobradiças de metal quando ela conseguiu puxar o gigante para longe de Marcos. Isso permitiu que ele desferisse ataques entre suas esquivas. Lucy ficou livre para disparar flechas novamente. Comparado à sarevada de ataques brutais, aquilo pareceu fácil. Contra apenas um robô gigante, Marcos e Lucy se mantiveram firmes. E então, de repente, eles não precisaram mais.
Com um poderoso anel oco, Construct se chocou contra a lateral como uma força da natureza. Marcus não entendeu o que havia acontecido a princípio. Construct parecia significativamente diferente de como ele estivera momentos antes. Momentos que pareceram uma eternidade, enquanto Marcus se arriscava para dar tempo a Construct. Construct, ou Cavaleiro como ele se autodenominava, havia se aprimorado nesse meio tempo. Os 4 cães drones que ele usara para lançar um ataque surpresa contra o robô anterior haviam sido, na falta de uma palavra melhor, equipados. Os membros de Construct agora tinham os corpos elegantes dos cães drones acoplados de diversas maneiras. Eles deviam ser capazes de se desmontar rapidamente para isso. Além disso, ele segurava 2 objetos nas mãos. Um era feito das 4 cabeças dos cães drones, todas voltadas para fora a partir de um centro circular. Parecia um escudo. Na outra mão ele empunhava uma espada, talvez feita de uma perna ou... Ao observar mais atentamente, Marcus lembrou que cada cão drone tinha um pequeno rabo. Esses rabos, quando combinados, formavam uma arma semelhante a uma espada com uma guarda, que, de alguma forma, ainda combinava com o design de alta tecnologia de Construct. Ele empunhou aquela espada com uma eficácia devastadora. Construct já a brandia com muita força, sem dúvida auxiliado por sua armadura, mas a guarda da espada incendiou-se com uma explosão de chamas e energia de um lado. Ele estava atacando com poder explosivo literal. Marcus ficou maravilhado ao ver seu amigo lutando contra o gigantesco robô com apenas uma espada e um escudo, como um herói da antiguidade, mas ele tinha outras preocupações urgentes. Cassie havia se lançado na luta para salvá-lo e agora estava sozinha. Ele se virou com um gesto teatral e saltou contra o robô com o qual Cassie estava lutando. Ela se defendia bem, mas estava sendo empurrada para trás. Marcus agarrou o braço do robô por trás, da mesma forma que Cassie havia feito com ele, e ela conseguiu acertar um golpe forte na carcaça metálica do guerreiro de ferro. Lucy não perdeu tempo e disparou uma flecha que vinha carregando direto na axila desprotegida do gigante. O braço perdeu imediatamente a energia ao ser desconectado do corpo principal. A partir daí, destruir o gigante sob o poder combinado dos 3 demônios brancos tornou-se uma tarefa simples. Marcus voltou-se para ajudar Construct assim que derrotaram o inimigo, mas seu olhar encontrou um Construct triunfante de pé sobre o gigante vencido. Ele havia atacado os pontos fracos da mesma forma que eles, e sua lâmina havia acertado em cheio. Muito bem, disse Construct. Isso foi maravilhoso. Você está diferente, disse Marcus. Eu sei o que é. Cortou o cabelo. Construct riu. Esta é minha forma aprimorada. Leva um tempo para eu entrar nela. Eu estava com meus drones mapeando o terreno quando fui atacado pelo robô que você me viu lutando, então não consegui entrar nela. Aliás, excelente timing. Pois é você também, disse Cassie. Se demorasse mais, eu estaria perdida. Parabéns por ter se salvado sozinha, disse Marcus para ela. Chegamos perto algumas vezes por ali. Eu estava apavorada, disse Lucy. Não acredito que você fez isso. Juro que morri de medo lá dentro. Você se saiu muito bem em não entrar em pânico, Marcus a tranquilizou. Entrei em pânico. Entrei em pânico tanto que me esqueci de entrar em pânico de verdade, riu Lucy. Eu estava me perguntando por que você estava nas costas dele, já que você mencionou isso, disse Construct enquanto limpava o fluido hidráulico de sua espada. Este é o meu refúgio agora. Nunca mais vou descer. Não até sairmos destes túneis, disse Lucy. Marcus sentiu as pernas dela se moverem ao seu redor. De alguma forma, mesmo estando atrás dele, ele conseguia sentir o olhar fulminante de Cassie através de Lucy, penetrando a nuca dele. Bem, existe uma saída por ali, se você estiver desesperado para sair, disse Construct. Bem, qual é o seu plano? Perguntou Cassie. Vou continuar descendo. Titus Tuval tem um encontro marcado com o destino, receio, disse Construct. Você deu um nome à sua espada? Perguntou Lucy. Não é um... Sabe, na verdade não é um nome ruim, disse Construct. Então você está em uma missão para derrotar Titus? Perguntou Cassie. É verdade. E eu não me importaria de receber uma ajuda extra, disse Construct. Claro, disse Cassie. Espere aí, disse Marcus. O que você está sentindo, Lucy? Temos uma saída se você preferir.
De novo estou apavorada. Mas é por isso que estamos aqui. Não posso desistir agora. E você vai me proteger, não é? Perguntou ela. Farei o meu melhor, disse Marcus, sabendo que havia arriscado a vida dela apenas porque Construct havia pedido ajuda. Então vamos, disse Lucy. Muito honroso. Agradeço a todos, disse Construct. Você disse que seu nome era Knight. Estou surpreso, tenho certeza de que me lembraria de alguém na Superliga com um nome tão peculiar, disse Marcus. Costumo fazer trabalhos especiais, disse Construct. Tenho minha própria área de especialização. Os subterrâneos? Perguntou Marcus. Algo assim. Isso tende a me manter fora da vista do público, disse Knight. Além disso, Witch Demons. Você tem um visual incrível, se me permite dizer. Somos novos, disse Marcus. Com certeza vou me lembrar do nome, disse Construct. Capítulo 89 Tambores nas profundezas. Não deve demorar muito agora, disse Construct, ainda agindo sob seu pseudônimo Knight e alter ego. Latte? Perguntou Cassie. Não tenho muita certeza, disse Knight. Tito Tuval idealmente. E por que você está tentando impedi-lo? E perguntou Marcus. Essa é uma pergunta justa. Por que você está aqui? Perguntou Lucy. Eu apenas faço o que me é atribuído, disse Construct. Por quê? Perguntou Marcus. Construct se virou para olhá-lo. Pela Superliga, é claro. Não, eu só queria saber qual departamento. Perguntou Marcus inocentemente. Não tenho certeza se você tem autorização para perguntar isso, disse Construct. Não me entenda mal, vocês são fortes, mas eu realmente não sei muito sobre vocês. Bem, nós também não sabemos muito sobre vocês, insistiu Marcus. Ele estava apenas se divertindo, passando o tempo nas profundezas do subterrâneo. Tinha certeza de que ouviria alguma coisa antes de serem emboscados. Não há muito o que saber, disse Construct. Cassie interveio e quanto a um parceiro. É estranho um super trabalhar sozinho. Muito bem, Cass. Eu costumava ter uma. Fomos parceiros por muito tempo. Não somos mais, disse Construct. Porra! Sinto muito por isso, disse Cassie. Para Marcus parecia que ela estava falando sério. A perda de Frankie e Nameera ainda estava muito presente em sua memória. Caminharam em silêncio por longos e pesados segundos antes que Marcus se atrevesse a perguntar o que aconteceu. E Marcus, disse Cassie. Lucy deu um tapinha nele com a perna. Tudo bem se você não quiser falar sobre isso, disse Marcus rapidamente. Passaram-se mais alguns segundos até que Construct respondesse. Eu realmente não sei. Tudo ficou tão confuso. Um resultado confuso levou a outro e nós simplesmente. Ele era instável e estava numa situação ruim. Eu precisava de um tempo longe. Acho que consegui no fim das contas. Mesmo com a voz alterada, Construct parecia magoado. Nós também perdemos uma colega de equipe, disse Cassie. Sua voz parecia estar a quilômetros de distância. Não é fácil. A gente sente falta delas o tempo todo. Construct riu. É exatamente isso. Eles sempre te protegiam. Você sabia que estava tudo certo. Às vezes, inconscientemente, baixo a guarda esperando que ele esteja lá. Mas ele não está. Estamos acostumados a avaliar ameaças em equipe. Embora as coisas não tenham mudado tanto assim, tudo mudou de forma sutil, mas significativa. Porra! Viu só, você entendeu. Disse Cassie com um sorriso. E o que aconteceu com vocês depois disso? Perguntou Construct. Destruída, disse Cassie com a voz oca. Destruída por um monstro. Um fisicamente, um mentalmente. Entendo, disse Construct. Eles continuaram caminhando em silêncio. Há muitos monstros por aí, disse Construct de repente, quebrando a atmosfera gélida. Tito Tuval é um deles. Perguntou Cassie. Não. Ainda não, respondeu Construct. O que ele fez? Perguntou Lucy. Ainda não muita coisa. Principalmente roubo. Sequestro. Chantagem de certas figuras poderosas. Trabalho com os escaladores de paredes. Mas ele vem construindo um exército aqui embaixo. E como você pode ver, é poderoso, disse Construct. Quantos robôs ele tem? Perguntou Lucy. Segundo minhas melhores estimativas, ele poderia ter até centenas de homens de metal, os mais fracos que vimos, e dezenas daqueles gigantes. Não sei o que mais ele poderia ter.
Na verdade, isso deveria ser uma missão de reconhecimento, explicou Construct. Ainda pode ser, disse Lucy. Depende do que encontrarmos. Vocês são muito fortes. Se conseguirmos eliminar todo o exército dele aqui, será incrível, disse Construct. Para quem? Porque você está aqui com... Você ainda trabalha para o Homem do Espaço. Esse alter ego cavaleiro é real e você tem algum trabalho com a Superliga. Qual é o sentido de tudo isso? Marcus tentou colocá-lo em um estado de espírito diferente. O tipo de mentalidade que ele adotaria ao se transformar em Kong. Havia um tipo diferente de egoísmo que ele cultivava ao assumir essa forma. Era um egoísmo completamente prático, focado em acumular vitórias a curto prazo em detrimento da conquista de um grande objetivo. Cada movimento era calculado, inteligente, a menos que ele perdesse a cabeça. Marcus, por outro lado, era mais passivo, mais facilmente influenciado por tudo ao seu redor. Às vezes, Marcus se sentia como um barco no oceano, sendo empurrado pelas ondas. Hobbes era nadador. Ele abriu caminho sozinho pelo mar. Construct também era nadador. Você pode estar fazendo isso em nome do Homem do Espaço. Pode estar fazendo isso em nome da Superliga. Mas ainda assim, você quer tirar proveito disso para si mesmo. Titus Tuval é um mestre da fabricação. Você é especialista em design e criação. Você quer roubar algo dele. Agora devo te confrontar para ver se você se contorce. Você não faria isso. Eu te conheço muito bem. Vamos fazer isso, disse Cassie. E se vocês fizerem um bom trabalho, talvez até deixemos vocês se juntarem a nós, brincou ela. Marcus conteve uma risada ao pensar em inscrever Construct em uma força-tarefa essencialmente dedicada a derrubar Hobbes. Se alguém era capaz, esse alguém era ele. E quem sabe Construct até gostasse da tarefa. Marcus levou a ideia a sério e hesitou. Ele poderia ter que desistir de Hobbes para sempre se Construct realmente se juntasse aos demônios brancos. A ideia de se unir a Construct novamente parecia boa, mas também dava um certo enjoo pensar em fingir ser amigo dele mais uma vez e não revelar sua verdadeira identidade. Para esse encontro casual, tudo bem. Marcus não sabia se queria manter a farsa por mais tempo do que o necessário. Então um som ecoou pelo corredor, como tambores ao longe. Em seguida, desapareceu novamente. Marcus ergueu a mão. Eles esperaram ali por um minuto que pareceu tenso. O som reapareceu. E logo desapareceu mais uma vez. Eu ouvi alguma coisa, disse Marcus. Eu ouvi uma batalha. Você ouviu uma batalha? Não, você ouviu uma batalha? Perguntou Lucy. Não. Veio e depois foi embora. E depois veio e foi embora mais uma vez. Acho que uma porta se abriu e por ela houve a briga. Depois que a porta se fechou, não consegui ouvir mais nada, explicou Marcus. Parece que alguém está fazendo o nosso trabalho por nós, disse Lucy. Knight, será que Titus está lutando com alguém? Perguntou Cassie. Que eu saiba não, disse ele preocupado. Nenhuma outra força da Superliga está envolvida nisso. Perguntou Lucy. Não deveria ser. Talvez sejam os escaladores de paredes. Vou mandar um dos meus cães para lá, disse Construct. Ele pode explorar o local e me enviar a imagem. Essa pode ser uma ótima oportunidade para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ótima ideia, disse Cassie. Parecia uma briga feia, alertou Marcus. Nós conseguimos, disse Cassie com confiança. Não tenho dúvidas. Mas deixe-me ver como fica primeiro, disse Construct. Um dos cães drones se desprendeu e se remontou lentamente, ainda preso ao braço dele, e então saltou com uma agilidade elástica. Aterrissou suavemente e seguiu furtivamente pelo corredor. A armadura de cavaleiro de Construct parecia desproporcional agora, com um braço muito mais grosso que o outro. Os 4 aguardaram com a respiração suspensa enquanto o cão de Construct se movia sorrateiramente. Finalmente Construct disse algo. Vejo uma porta. Deve ser fácil de abrir, explicou Construct. E de fato, Marcus ouviu o som da batalha mais uma vez, comprovando que Construct havia conseguido abrir a porta. Houve mais um segundo de tensão antes de Construct falar novamente. Temos que ir, disse Construct. Você mudou de ideia, disse Lucy. Isto é mal, muito mal, respondeu Construct. O que foi? Perguntou Cassie. Marcus e por necessidade Lucy inclinaram-se para frente em tom conspiratório para ouvir o que estava acontecendo.
Está havendo algum tipo de invasão vinda de outro túnel. Esses humanos de aparência bizarra, com gemas cristalinas na cabeça e alguns completamente envoltos em cristais, estão lutando contra os robôs, disse Construct. Certo, nós sabemos sobre eles. Eles não são tão difíceis. Só não deixe aquela gosma entrar em contato com você, disse Cassie. Mas ainda não combatemos adequadamente aqueles totalmente cristalinos, disse Lucy. Quantos você já enfrentou ao mesmo tempo? Perguntou Construct. Talvez 6. Quantos havia lá dentro? Perguntou Cassie. Muitos. Nem consegui contá-los. E os robôs milhares pelo menos. Nossas estimativas estavam completamente erradas. Nem todos estavam na batalha ainda, pois havia um enorme gargalo antes que pudessem entrar na luta. Apenas alguns daqueles gigantes estavam lá, disse Construct. Então os robôs deveriam vencer com facilidade, concordou Cassie. Não, eu nem contei a pior parte. Ao repelir os gigantes, as forças cristalinas parecem ter um. Ele parou de falar. Sim? Perguntou Cassie impaciente. Não sei como dizer isso. Eles têm um dragão, disse Knight. Cassie, Marcos e Lucy se entreolharam. Emily? Exclamaram todos ao mesmo tempo. Capítulo 90. Colegas de equipe. Emily? Perguntou Construct. Droga? Era para manter os nomes em segredo, disse Marcos. Nomes? Ela consegue se transformar num dragão. Não é difícil descobrir quem ela é, disse Cassie. E há coisas mais importantes agora. Como ela estar sob controle mental. Disse Lucy. Então o dragão é seu companheiro de equipe. Perguntou Construct. Normalmente. Mas essa substância cristalina parece atrair as pessoas para uma espécie de mentalidade coletiva, disse Cassie. O problema é que não sabemos ao certo se conseguiremos retirá-los de lá, disse Marcos. Claro que podemos, disse Lucy. Não sabemos. Sabemos que podemos impedir que a mente coletiva assuma o controle. Não vimos o que realmente acontece com as pessoas depois. Até onde sabemos, todas sobreviveram, mas não sabemos em que estado ficaram. Uma coisa é libertar pessoas aleatoriamente. Não sei o que isso fará com Emily, disse Marcos. Então o que vamos fazer? Deixar que ela seja controlada mentalmente por aquela gosma? Perguntou Lucy. Não. Provavelmente quanto mais cedo pudermos salvá-la, melhor, disse Marcos. Então qual era o seu ponto? Ela bufou, dando um tranco no chão. Marcos resistiu à vontade de revidar. Só precisamos saber no que estamos nos metendo, disse Marcos. Devemos tentar salvar Emily, entendendo que também podemos estar a magoando. Você não está pensando seriamente em se envolver nisso? Perguntou Construct. Acho que temos que tentar, disse Cassie. Eles vão nos destruir, disse Construct categoricamente. Precisamos mesmo salvar a Emily, disse Marcos. Não é só porque ela é nossa companheira de equipe e merece, mas também porque não podemos deixar essa gosma maldita controlá-la. Ela é forte demais para ficar nas garras dela. Não sabemos que tipo de dano ela poderia causar usando-a, e talvez agora seja a melhor hora para tirá-la de lá, disse Cassie. Você vai se juntar a nós? Perguntou Marcos a Construct. A última coisa que ele queria era que seu antigo parceiro morresse fazendo isso, se fosse mesmo uma missão suicida. Bem que poderia ser, e Marcos temia se juntar à Horda Cristalina. Mas ele pensou que sempre poderia se transformar em Ob, caso precisasse. Tomara que não. Não havia garantia de que funcionaria. Emily era muito forte em sua forma de dragão, mas mesmo assim havia sido derrotada. Ob duvidava que existisse algo capaz de resistir ao seu fogo negro, caso ele decidisse usá-lo. Ele não precisava gerá-lo com as mãos. Se fosse necessário, poderia gerá-lo de qualquer parte do corpo, embora com mais dificuldade. Até onde ele sabia, Emily não tinha esse poder ou simplesmente não o havia desenvolvido. Algo que ele poderia tentar fazer com ela, caso conseguissem sair dali. Um dragão flamejante seria um adversário e tanto. Por enquanto, ela é apenas um dragão comum controlado por cristal. E eu não posso usar minha arma secreta a menos que toda a esperança esteja perdida. Sem problemas. Para ser sincero, não gostei nada disso, disse Construct. Mas se vocês estão mesmo decididos a entrar nesse mercado, talvez haja algo que eu possa fazer. O que é isso? Perguntou Lucy. Tenho algo que estou chamando de bomba do vácuo, disse Construct.
Claro, eu deveria ter imaginado que você correria para Starless. Vamos lá, então. Vamos ver que tipo de tecnologia incrível vocês estão desenvolvendo. O que isso faz? Perguntou Marcus. Basicamente, isso isola uma área no vazio por alguns segundos. Nada pode entrar ou sair. Com uma série de temporizadores com atraso, provavelmente consigo criar uma área de vazio por cerca de 1 minuto inteiro. Se você e a Emily conseguirem entrar nesse túnel, posso programar as bombas de vazio para explodirem e eles não poderão nos seguir por um tempo. O que acha? Perguntou Construct. Isso seria realmente útil, ponderou Marcus. Claro que não nos ajudaria a libertá-la, mas escapar provavelmente sempre teria sido a parte mais difícil. O que é uma loucura dizer, disse Lucy. É mesmo uma loucura, concordou Marcus. Mas é por isso que estamos aqui, concordou Cassie. Vocês vão mesmo tentar isso. Eu realmente não consigo enfatizar o suficiente a quantidade de robôs que tem aí dentro, disse Construct. Temos que fazer isso, disse Marcus. Ele realmente sentia isso. Eles não tinham outra escolha. Não se tratava apenas de obrigações, desejo ou da lógica de tentar salvá-la. Era simplesmente o que se fazia. Não se abandonava um companheiro de equipe para enfrentar a situação sozinho. Mesmo tendo deixado a Construct e a Volt. Eles me abandonaram sim, mas eu também os afastei. Se eu soubesse que o que eu estava fazendo os faria ir embora, qual a diferença entre isso e eles irem embora? Construct e Volt eram diferentes, é claro, mas Marcus ainda sentia que havia afastado Volt e mal tentado entender sua perspectiva e reacender a antiga parceria. Escutem, se vocês desistirem, eu posso explodir as bombas de qualquer jeito. Vou ter que fazer isso em algum momento se vocês realmente entrarem lá. Tem robôs demais para eu lidar. O mesmo vale para aqueles caras de cristal, se eles realmente conseguirem competir com os robôs em poder. Não conheço vocês há muito tempo, mas gosto de vocês. Companheiros de equipe devem ficar juntos, então farei o que puder para ajudar vocês aqui. Mas não morram por eles. Saiam se a coisa ficar muito feia. A última coisa que essa missão precisa é de mais super sob o controle daquela mente coletiva, disse Construct. Obrigada, disse Cassie. Precisamos ser rápidos, disse Lucy. Foi tudo muito rápido. Saltamos, nocauteamos o dragão enlouquecido e o arrastamos para fora antes de sermos atacados por um inimigo que não temos a menor chance de derrotar. Sem problemas, disse Marcus. Dito assim, não sei por que estava preocupado, riu Construct. Eles ainda estão lutando, mas o dragão está começando a repelir os gigantes. Agora ou nunca. Os demônios brancos assentiram com a cabeça e seguiram pelo corredor até a porta. O cão-drone de Construct a mantinha aberta. Outro caminho se ramificava mais abaixo no subsolo, mas eles o ignoraram. Devia ser de onde viriam os reforços, mas não havia nada vindo de lá agora. Bombas do vácuo prontas, disse Construct. Estão todos prontos? Perguntou Marcus. Você está prestes a ver uma flecha como nunca viu antes, disse Lucy. Vamos precisar disso, riu Marcus. Cassie. Estou pronta. Cavaleiro pode me jogar. Bem no meio da batalha entre o dragão e os robôs gigantes. Perguntou Cassie. Contra a minha vontade, sim, disse Construct. Marcus se preparou para saltar enquanto Lucy carregava uma flecha gigantesca. Cassie se protegeu contra a mão energizada do exoesqueleto de Construct. 3, 2, já, disse Marcus, avançando com um salto em disparada. Cassie saltou no ar e Construct rebateu como um rebatedor, com os pés de Cassie em seu braço. Ela se agachou e se impulsionou com o braço dele, o impulso a lançando direto para a batalha à frente. Emily virou a cabeça bruscamente para encará-los, e um denso cristal verde começou a crescer no topo de seu rosto. Marcus quase engoliu em seco.